E enquanto eu preparava o que eu ia falar, eu me lembrei, pensando nessa ideia de check-in, essa coisa toda temática, a decoração, o pessoal da recepção está de parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal. Eu recebi aquelas gelatinazinhas azul que eu gosto demais aqui, só faltou isso. E eu me lembrei de uma experiência, de uma viagem que não foi tão boa a experiência. A viagem foi muito boa, mas a experiência inicial não foi tão boa. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para fora do Brasil sozinho. E foi pelo seminário. E aí eu fui para os Estados Unidos, na época o pastor Johnny foi. Só que a gente foi separado e era uma caravana de muitos brasileiros que iam junto. Mas cada um da sua região. E eu peguei o voo em Brasília e fui para lá em Atlanta. E aí o aeroporto de Atlanta eu acho que é um dos maiores aeroportos do mundo mesmo. É uma cidade. E aí eu já comecei a me desesperar, porque eu fui lá com What's Your Name, The Book is on the Table mesmo. E aquela loucura toda. E aí a equipe da caravana tinha já mandado todas as instruções, onde a gente ia se encontrar dentro do aeroporto. Eu ia dividir o carro com um pastor e a gente ia se encontrar lá, o horário dele era outro, mas eu tinha que encontrar com ele no local onde pegava os carros, o aluguel de carro. E aí eu cheguei no aeroporto e eu me lembro que a primeira pergunta eu consegui entender que o policial lá perguntou quanto que eu tinha de dinheiro. E eu não sabia dizer quanto que eu tinha de dinheiro. E aí eu falei, ele fez uma cara de espanto, eu falei, meu Deus, será que ele vai achar que eu sou traficante ou ele vai achar que eu não vou conseguir nem comprar nenhuma balinha quando eu sair daqui? E enfim, aí eu encontrei com um pastor lá no local onde a gente pegava o carro para alugar. E o pastor era um pastor muito enérgico, de São Paulo, muito animado. Só que também ele era muito distraído. E ele nunca tinha dirigido carro automático. E lá só tem carro automático. E eu lembro que ele acelerava com um pé e freava com o outro. Eu falei, pronto, que desespero. E aí ele entrou na contramão e veio o americano e não. E eu falei, pronto, a gente vai ser preso aqui. Enfim, eu sei que uma hora, em determinado momento da viagem, a gente já estava numa rodovia. E a gente não fazia ideia para onde a gente estava indo, porque a gente tinha a localização, mas não tinha internet, não tinha dados, não tinha nada disso. Comprei chip internacional, não se preocupe com nada disso. E aí a gente parou num posto, tinha um Subway. E aí enquanto ele enrolava a moça lá do Subway, eu consegui conectar na internet do Subway, fui no banheiro, peguei o celular e consegui baixar o mapa offline do Google. E a gente colocou então a localização do hotel. Se a gente continuasse, a gente ia parar no Canadá, porque o hotel era pro outro lado. Mas eu me lembro que nesse momento eu estava lá num lugar maravilhoso, uma viagem sem dúvida incrível, mas no momento que eu estava ali perdido, meu sentimento foi: que saudade da minha casa, que saudade do meu lar, que saudade de poder me comunicar, que sensação terrível de estar num lugar que não é seu, que não te pertence, que não é o seu lugar. E afinal esse era um sentimento real mesmo, porque eu era um forasteiro ali, eu era um peregrino. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Pedro nos diz então que nós somos os viajantes deste mundo, que nós somos os peregrinos, os forasteiros. A primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 4. E eu tenho certeza que você já participou de algum ministério, de alguma conferência de jovem que usou essas passagens que nós vamos ler hoje aqui. Você que é piolho de igreja, Você que cresceu na igreja, eu tenho certeza disso. A partir do verso 4 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
pois isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Curve sua cabeça, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Pai, nós estamos aqui como povo do Senhor, como casa do Senhor, como igreja do Senhor, a despeito de morarmos distantes uns dos outros, de culturas diferentes, mas nós nos reunimos aqui em um só Espírito, Pai, em torno da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que tem poder para transformar. Então nós pedimos que o Teu Espírito, que nós já clamamos que Ele tenha liberdade aqui, que Ele opere na nossa vida através da Tua perfeita e boa palavra, que é edificadora para nós. Em nome de Jesus, amém. E amém. A primeira epístola de Pedro, ela possui um caráter muito pastoral. Pedro, ele escreve com sentimento mesmo de pastor. Ele escreve para instruir a igreja com respeito a alguns desafios que essa igreja estava passando. A primeira de Pedro é escrita a um povo, a um destinatário que estava passando por uma série de dificuldades por conta da sua fé. O povo estava desanimando, o povo estava se apostatando, alguns vacilando com respeito à sua observância à palavra do Senhor, se contaminando em práticas pecaminosas. E o que ele mais chega perto de dizer o propósito do que ele escreve está no capítulo 5, verso 12, que ele diz assim: eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Ora, a oposição que estava se levantando sobre esse povo por conta da sua fé estava dando a oportunidade para que o povo começasse a negligenciar então o seu comportamento espiritual. Algumas pessoas estavam desanimando da vida de igreja, alguns estavam deixando os seus exercícios quanto cristãos, e por mais ainda, por conta de tudo isso, da perseguição, das dificuldades quanto cristãos, o povo estava passando por sofrimentos terríveis. E Pedro então escreve para encorajar esse viver cristão a uma vida que honra a Deus, no meio, mesmo em meio à oposição que estava crescendo e trazendo alguns sentimentos ruins a essas pessoas. Pedro quer lembrar esse povo da vocação celestial deles. Pedro escreve para dizer a esse povo que o sofrimento que eles estavam passando era sofrimento passageiro. Na verdade, Pedro trata o sofrimento como uma fornalha, onde Deus usa desse sofrimento, dessa angústia, para aperfeiçoar o povo, para limar a fé, para tornar eles mais fortes, corajosos no viver do Senhor. Então, a epístola de Pedro é uma epístola encorajadora, onde Pedro nos convida, então, a entendermos o nosso papel como cristãos. Que embora estejamos neste mundo, embora vivendo nesse mundo e sofremos por causa da nossa fé, a nossa pátria não é este lugar. O mundo ainda não acabou, Deus ainda não julgou todas as coisas, então nós ainda vivemos neste mundo. E é por isso que Pedro, ele denomina os cristãos como peregrinos e forasteiros. Veja bem o verso 11, seguinte do texto que nós lemos. Eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E é interessante porque essa palavra peregrino, ela vem no grego da palavra paróicos.
O paróico era alguém que estava numa terra, mas ele estava longe do seu lar. Ele estava numa terra estranha, os seus pensamentos eles se voltam à sua pátria. O peregrino era aquele que estava caminhando numa terra que não era sua terra. E o seu coração, as suas emoções, as suas lembranças, a sua ambição era de voltar para o seu lar. E essa residência, a residência do paróico, chamava paróquia. Que depois no latim, na verdade, chamava paroquia, que depois no latim veio a ser a paróquia. Ou seja, o cristão, em qualquer lugar, é uma paróquia de Deus. Amém. Nós aqui estamos reunidos como uma paróquia do Senhor. Os cristãos são um grupo de pessoas cujos seus olhos estão voltados para Deus, cujos seus sentimentos não são deste mundo, cujos seus pertencimentos, os seus projetos não pertencem a este mundo, mas pertencem a um lar, a pátria celestial do Senhor. É por isso que o autor de Hebreus diz que nós, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a divina. Então o cristão, ele é forasteiro neste mundo. Ele fez o seu check-in ao ouvir a voz do Senhor. E ele foi enviado a este mundo pelo poder do Espírito, mas ele não pertence a este mundo. Mas enquanto pertence a este mundo, ele precisa lidar com as realidades do sofrimento presente. Ele precisa lidar com aqueles que estão rejeitando ao Senhor. Ele precisa lidar com as dificuldades em professar a sua fé. E mais ainda, viver como um filho de Deus. Então, se há algo que Pedro diz sobre o cristão aqui, nesse texto que nós lemos, é sobre a identidade do cristão. A nossa identidade em Cristo. Se você quer saber quem é você em Cristo, o que te define, como o pastor Johnny diz ontem, não é o que você é ex. Não importa se você é um ex-drogado, não importa se você é um ex-macumbeiro, não importa se você é uma ex-prostituta, não importa, eu não quero saber isso, não importa, porque diante do Senhor a nossa identidade é enquanto filhos de Deus. O que te define não é o que você fez, o que te define não é a sua antiga identidade, mas é a sua identidade em Cristo Jesus. E Pedro aqui usa várias metáforas para então ilustrar a identidade do cristão. E a primeira metáfora que ele usa é dizer que nós somos pedras vivas, pedras que vivem, casa espiritual de Deus. E antes de dizer que nós somos pedras vivas, ele usa uma outra comparação. Ele diz que Cristo, na verdade, é a pedra viva. Ele diz: olha, vos achegueis a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que Pedro está nos mostrando aqui é que Cristo é superior em relação ao templo do Antigo Testamento, que era feito por pedras sem vida, por pedra bruta. Pedro quer lembrar o cristão de que ele não pode desejar aquela velha maneira de se aproximar de Deus, que se limitava ao templo, que o cristão não cultua o Senhor só no templo, que ele não pode ser movido por isso apenas por um dia sem encontrar o Senhor, mas ele diz que agora nós nos aproximemos diante daquele que é a pedra viva. Não é uma pedra morta, mas é a pedra que vive e que concede vida, a pedra angular. E é por isso que ele vai dizer então que Cristo, e ele usa um paradoxo, porque para alguns Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Para edificar aqui essa estrutura, houve uma pedra fundamental, houve uma coluna, e Pedro está dizendo que Cristo, para aqueles que creem nele, aqueles que depositaram a sua fé nele, Cristo é a pedra angular, é o fundamento da sua existência. Mas para alguns, essa mesma pedra é pedra de tropeço. Diante de Cristo Jesus não há neutralidade, não há como ser neutro diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui nesse momento, ouvir sobre Jesus, tudo que nós cantamos sobre Jesus, as palavras que você ouviu, você não pode sair neutro daqui. Ou ele é salvação para você, ou ele é perdição para você. Spurgeon já dizia isso, que o pregador, no ato de pregar, ele está salvando alguns e condenando outros. Não há neutralidade, você não pode viver no meio termo diante de Cristo. Ou Cristo é salvação para você,
ou ele é fundamento de perdição para você? Então preste bem atenção. Conhecer sobre Cristo, sobre Deus, pode ser uma das maiores maravilhas para você. Mas se você tem acumulado muito conhecimento sobre Cristo, se você tem ouvido muito sermão, tem entupido a sua alma de muito estudo, e isso não traz transformação na sua vida, saiba que isso pode ser perdição para você. É um perigo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ou estamos sendo edificados como casa de Deus, ou estamos sendo perdidos diante do Senhor. Não há neutralidade diante do Senhor. E aí Pedro então nos lembra que esses que depositaram a sua fé diante de Jesus, que creram Ele como uma pedra fundamental, a razão do seu ser, Pedro nos motiva a nos vermos como pedras vivas no templo de Deus. Que há um fundamento, há a pedra angular, há uma rocha que é Cristo. E que agora nós estamos sendo edificados como pedras que edificam a morada do Senhor. E a Bíblia usa várias metáforas para ilustrar o povo de Deus. Usa como nação, fala de noivo, fala de corpo. Mas Pedro agora está falando de um edifício. E parece um paradoxo, porque ele está dizendo que não há mais uma pedra morta. O templo de Jerusalém perdeu seu sentido. Na verdade já virou ruína. Mas ele está dizendo que nós somos um edifício. E eu gosto de pensar por que Pedro usa pedras vivas e não tijolos vivos. Você já tentou construir um muro de tijolo? É muito mais fácil, porque eles são uniformes e você edifica um sobre o outro. Mas você já tentou fazer um muro de pedra? O trabalho que dá? Pega todas as britas que estão aqui do lado e tenta fazer uma edificação perfeita. Dá muito mais trabalho. E por quê? Porque elas são diferentes. Tem pedra maior, tem pedra menor. Tem pedra que parece estar crescendo. Tem pedra que não se encaixa e você vai tendo que ajustar. E é justamente isso que Pedro está nos dizendo. Que o povo de Deus é um povo distinto. Olha só para a pessoa que está do seu lado, como ela é diferente de você. Como ela é mais bonita que você. E é propício a gente pensar isso aqui, onde a gente tem pessoas aí espalhadas de todo o Brasil, e entender que nós estamos aqui como pedras vivas do Senhor. A beleza desse novo templo não está então em ouro, em prata, em joias preciosas. A beleza desse novo e vivo templo é porque ele é feito de pessoas. Não está mais na singularidade das pedras preciosas, mas está na beleza imperecível da santidade e da fé dos cristãos. Nós estamos edificados como pedras vivas do Senhor. Nós somos a casa do Senhor, o local da habitação do Senhor. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em humanos que se renderam à pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós somos então essa casa espiritual. Ele diz que é um edifício, pense num edifício à forma, que vai crescendo, vai se expandindo. E talvez você olhe de fora, parece ainda ter algumas rachaduras. Quando você entra, você sente algumas coisas que você não queria sentir. Mas saiba que no dia do juízo final, no dia que o Senhor vir buscar a sua noiva, esse edifício estará perfeito, reformado, porque Ele é a habitação do Pai. Ora, hoje tem algumas imperfeições, algumas infiltrações. No dia do juízo final ele estará perfeito. E nós somos essa casa espiritual. E o que isso quer dizer? Não quer dizer que você é agora imaterial. Não. Você não é um espírito andante, vagando por aí. Ninguém aqui é fantasma. Você tem matéria, você tem corpo. Mas quando ele diz que nós somos essa casa espiritual de Deus, essa habitação espiritual, ele está dizendo que nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, influenciados pelo Espírito Santo de Deus. O cristão é um novo templo, ou os cristãos são um novo templo, sob a influência e o poder do Espírito Santo. Nós somos a ação de Deus neste mundo, por meio do teu Espírito, onde Ele habita em nós.
João diz que em Cristo Jesus, Deus tabernaculou entre nós. João diz que Deus encarnou na pessoa bendita de Jesus Cristo e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E após Pentecostes, o lugar da habitação de Deus não é apenas Jesus, mas também o seu povo. Jesus promete estar no meio do seu povo, Ele promete estar sempre com o seu povo, de maneira que agora, na era da igreja, o povo de Deus é o verdadeiro templo de Deus, lugar onde Deus habita, habitação da pessoa do Senhor, habitação do Deus Todo-Poderoso, onde agora não se limita a paredes, mas se limita ou está presente aonde há o povo de Deus reunidos. Então nós estamos aqui, meus irmãos, reunidos como pedras vivas, como igreja do Senhor, pessoas de diversas culturas, de denominações diferentes, e entendendo que há uma unidade naquele que é diversificado, que há uma unidade em meio a essa diversidade, que é por meio do poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, valorize a sua comunidade local, valorize a sua igreja, porque ela é a habitação de Deus. Não há cristianismo solitário. Você pode se entupir de sermão no YouTube, você pode ouvir sermão do Tio Nico, do Hernandes, Jesus Cop, Dinamis, esses diversos movimentos. Você pode ouvir, saber, decorar, ouvir esses outros tipos tudinho, mas se isso não é presente em uma comunidade local, se você não cheira gente, se você não tem atrito com as pessoas da igreja, não faz sentido você se ver como pedra viva diante do Senhor. Se você está sozinho e querendo viver sozinho, saiba que você é uma pedra somente. Porque pedras vivas são pessoas que vivem em comunidade com o Senhor. Você pode conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento de cabo a rabo, saber as línguas originais, mas se isso não redunda na comunidade local, se não redunda em igreja, nas pessoas, servindo as pessoas, não faz sentido. Você pode ter o domínio da teologia sistemática, saber recitar a confissão de fé, instituto, mas se não há convívio com o corpo, se não há integração com o povo de Deus, não faz sentido. Você não é casa viva de Deus, você é pedra somente. E pode ser que você esteja sendo pedra de tropeço para muita gente. Pense nisso. Nós somos casa viva do Senhor, mas somos nós. Há muitas pessoas tropeçando em Cristo. Há muitas pessoas que estão rejeitando, escarnecendo do Senhor. Porém, Pedro diz que em Jesus, Deus põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para aqueles que confiam nessa pedra angular, para aqueles que confiam em Cristo Jesus, a segurança, não haverá decepção nem constrangimento. Você pode ter se frustrado com as pessoas, você pode ter se frustrado com as pessoas da sua comunidade, quem sabe você se frustrou com o seu pastor, mas pode ser que a sua frustração seja porque você fundamentou a sua fé não na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas nas suas expectativas. Mas saiba que aqueles que confiam na pessoa de Jesus Cristo não serão envergonhados, não recuarão, porque como diz Hebreus, nós não somos dos que retrocedem, que serão destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se o povo de Israel falhou na sua missão de anunciar as obras do Senhor a todos os povos, nós não iremos falhar, e não porque ela fosse nós, não porque nós somos melhores do que os outros, mas porque a nossa fé está firmada na pessoa bendita de Jesus Cristo, a pedra angular, aquela que foi rejeitada sim, mas eleita e preciosa pelo Senhor. Mas Pedro também, além de dizer que nós somos pedras vivas, casa do Senhor, ele diz que nós somos sacerdotes santos. E observe que Pedro, ele fala muito à luz do Antigo Testamento. Ele fala muito à luz das promessas e do culto do Antigo Testamento. E ele começa a dizer então que nós somos esse povo, verso 5, casa espiritual de Deus, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual.
agradável a Deus. No verso 9 ele diz que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real. Isso deve ser entendido à luz do culto do Antigo Testamento. Êxodo 19, Deus diz ao povo: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, que toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Então hoje nós não oferecemos mais sacrifício de animal. Não há mais a figura do sumo sacerdote oferecendo, imolando o cordeiro, a figura do véu e o santo dos santos, e aquela limitação a uma única tribo, a um único clã. Mas agora nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor. E o Novo Testamento nos diz como nós, povo de Deus, sacerdotes santos, oferecemos sacrifícios por meio de Jesus Cristo. A primeira forma é quando nós oferecemos o nosso corpo a Deus. Outro versículo, muito usado em conferência de jovens, Romanos 12, 1 e 2. O que diz Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você oferece a sua vida, o seu corpo a Deus. Você não precisa mais imolar um animal, mas a sua vida, a sua existência, o seu corpo pertence ao Senhor. Outra forma que nós oferecemos hoje sacrifício agradável ao Senhor, sabe como é? E nós fizemos agora há pouco, por meio da contribuição para o avanço do Evangelho. Filipenses 4,18, a igreja de Filipos enviou uma oferta para Paulo. Paulo disse que recebeu a oferta de Epafrodito, que veio a ele como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então preste bem atenção. Pode ser que Deus esteja fazendo você prosperar. Pode ser que Deus esteja fazendo o seu trabalho prosperar. Deus tem confiado em você bênçãos materiais para você oferecer sacrifício aceitável, aprazível a Deus, para que o Evangelho cresça, para que outras igrejas avancem, para que a obra missionária não pare. Mas há também Hebreus capítulo 13 diz que nós oferecemos sacrifício ao Senhor quando nós entoamos palavras de louvor. Hebreus 13, 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Senhor. Outra forma então de você cultuar ao Senhor, você como sacerdote, sacerdotisa, de oferecer sacrifício ao Senhor, está em Hebreus capítulo 13, também verso 16. Quando você pratica o bem, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então preste bem atenção. Se for pararmos para pensar, é muito mais fácil matar um animal e oferecer sacrifício ao Senhor. A nossa responsabilidade então é muito maior. E Pedro está dizendo que agora não é aqueles que pertenciam à família dos levitas. Ele está dizendo que esse povo, que é filho de Deus, que é casa de Deus, é sacerdote de Deus. Pedro está nos ensinando a famosa doutrina do sacerdócio de todos os crentes. E o princípio é que realmente então cada cristão tem um livre e direto acesso à presença de Deus, tendo como único mediador o Senhor Jesus Cristo, o supremo e superior sacerdote que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. É por isso que nós podemos entrar com ousadia diante dos santos dos santos. Nós temos liberdade diante de Deus por meio de Jesus Cristo, não porque nós somos melhores, mas mediante a obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, nosso culto não se limita ao dia do domingo, ao sábado do Antigo Testamento, ou ao domingo para a gente. O nosso culto se expande a tudo que você faz. Então, aos olhos do Senhor, o Senhor te chamou para ser um ministro santo. Se a palavra sacerdote parece antiga para você, pense como um ministro, como um servo do Senhor. Você, com as habilidades que você recebeu, você é o ministro do Senhor onde você está. Então passe a enxergar a sua vida
à luz de Cristo. Tudo que você faz, toda a esfera da sua existência, tudo aquilo que concerne a sua vida, olhe na ótica do que Cristo fez e então ofereça a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Se você é um profissional liberal, saiba que você é um ministro do Senhor. Se você é um profissional de TI, saiba que você é um ministro do Senhor que você está, mesmo fazendo programação. Se você é um profissional da saúde, direito, se você é uma dona de casa, saiba que com aquilo que você faz todos os dias cuidando da sua família, você ministra sobre o Senhor. Você é um ministro do Senhor, você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, porque Deus instituiu um rei de sacerdotes. Glória a Deus. E é interessante pensar quanto o reino, porque então não há um sacerdote melhor do que o outro. Se há um reino de sacerdotes, é porque é um rei. E o rei é o supremo sacerdote, que otorgou a nós a missão de sermos ministros dele, onde nós estamos. Então faz muito sentido Pedro dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Mas mesmo os peregrinos, poderia ser que você pense assim: eu estou só de passagem mesmo, não preciso fazer nada. Mas ele diz: olha, você é um peregrino sacerdote. Onde você está hoje, e como a Sara disse hoje pela manhã, com as habilidades que você recebeu, você o recebeu para ser um ministro do Senhor, para tornar o nome do Senhor conhecido no meio do que você faz, para que você seja um local de culto onde você vive. Estou falando de marcar a hora de culto, pode ser que você encontre, mas você entender que aquilo que você recebeu do Senhor, a habilidade que você recebeu do Senhor, é um local onde você manifesta a redenção de Deus. Seja fazendo o que você faz, a forma como você faz deve ministrar a glória do Senhor. Amém? Amém. Mas Pedro também nos diz, quanto à nossa identidade, que nós somos povo de Deus. Então nós somos pedras vivas. O que nós fazemos, nós ministramos Deus ao mundo, ministramos Deus às pessoas. E a nossa nacionalidade é a nacionalidade divina. E para entender isso, quando ele diz então aqui, no verso 9, porém sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste bem atenção. Pedro está fazendo uma referência a um texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois és o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão. Observe a linguagem do Senhor ao se referir ao povo de Israel. Ele diz que era um povo santo, povo escolhido, povo de propriedade do Senhor, e não por algo que eles tinham, mas puramente pelo amor do Senhor. E é muito significativo pensar que a Bíblia sempre trata santificação ou ser santo com apropriação juntos. A ideia de ser santo e de ser de Deus. Porque pare para pensar no elemento do culto do Antigo Testamento, por exemplo. Deus consagrou lá o nome do homem que a Sara pregou hoje, Bezalel. Deu habilidade para ele construir vários artifícios, fazer artesanato. Então ele fez bacia, fez incensário, fez mesa. Mas ele não inventou essas coisas, não é verdade? Essas coisas já existiam. Deus não deu a instrução de coisas que eram totalmente novas. O povo já tinha bacia na sua casa, o povo já tinha mesa. O culto pagão, os pagãos já tinham incensário, já ofereciam sacrifício. E o Senhor está dizendo que eles iriam fazer aqueles elementos e que aquilo ia ser santo, não é isso? Que o Senhor diz depois que eles pegaram o óleo, ungiram todo o tabernáculo e disse que era coisa santíssima ao Senhor. Então o que Deus está fazendo? Deus está pegando coisas
comuns, dando significado extraordinário. Deus pega a bacia que já existia nas outras culturas, mas Deus diz: olha, essa bacia aqui é especial, porque ela é santa. E se ela é santa ao Senhor, porque ela pertence ao Senhor. Então o valor da bacia não estava porque era uma bacia bonita, porque era grande, mas o valor daquela bacia, a peculiaridade daquela bacia estava porque ela pertencia ao Senhor. Ela era propriedade exclusiva de Deus. Era só para ser usada para Deus. Ele não poderia pegar aquela bacia do sacerdote e lavar as suas mãos em casa. Era uso exclusivo de Deus. E meus irmãos, foi justamente isso que Deus fez com nós. Quando Deus diz que nós somos a nação santa, o povo santo, é porque nós somos exclusividade de Deus. Aleluia. Nós somos comuns como uma bacia, mas temos significado extraordinário, não porque é algo bom em nós, mas a quem nós pertencemos. Aleluia. Então ser santo tem muito mais sentido em pensar quando nós entendemos nessa ótica de que nós pertencemos a Deus, de que nós não somos donos da nossa vida. Santificação vai muito além de uma performance então moral, de um estereótipo. Santificação tem a ver e muito mais significado quando você não é mais dono de si e se entende como apropriação de Deus. Então você pode pensar que num dia de domingo você se santifica e no outro dia não. Pense bem, quando Deus diz que você é povo santo, é porque você é exclusivo de Deus. E o valor não está então em você. O valor nosso não está então porque nós somos melhores do que os outros, mas está único e exclusivamente porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos tornou essa raça, esse povo santo, de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Então, se você quer saber se você é santo, meça o quanto Deus é dono da sua vida. Quer saber se você é santo, se você é um santarrão? Pense o quanto Deus é o Senhor e o Rei da sua vida. E é por isso, meus irmãos, que algumas filosofias de vida que não combinam com o povo santo, alguns slogans da nossa cultura que não combinam com o crente tem muito crente dizendo isso. Eu cito alguns exemplos. Por exemplo, seja o protagonista do seu destino, assuma as rédeas da sua história, tome o controle da sua existência. Ora, ou você é o dono da sua vida, ou você é o personagem principal da sua história, ou você é santo, propriedade exclusiva de Deus. Outra filosofia: meu corpo, minhas regras. Seu corpo não é seu corpo é de Deus. Então preste bem atenção, moça, seu ventre não é seu ventre é de Deus. Preste bem atenção, jovem, o corpo seu não pertence a você, e muito menos o corpo da garota, ele pertence a Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então essas coisas nós temos que literalmente militar contra. Você não é o Senhor da sua história, você não assume as rédeas da sua história. Ou você é santo e pertence único e exclusivamente ao Senhor, ou você não pertence a Deus. Se você se aproximou de Cristo, se você recebeu a identidade de filho de Deus, esteja disposto a morrer por você. O Evangelho, ser edificado sobre essa pedra angular, ser enviado pelo Espírito Santo de Deus, é estar disposto a viver uma vida de radical dependência do Senhor. Você não é dono da sua vida, você não é dono da sua existência. Você não tem poder para essas coisas, embora você pense ter essa autonomia que você procura. Saiba que você é propriedade exclusiva de Deus. Então, quando você pensar em ser santo, pense nisso, de que você é apropriação de Deus. Deus tomou posse de você. Amém, Jesus. Isso é um termo bom para a gente usar no culto pentecostal. Toma posse. Eita glória. Deus se apossou de você. Deus tomou posse de você. E é por isso que Ele pode fazer o que Ele quiser com você.
o entendimento de ser sacerdote do Senhor, o ministro, de ter a filiação de Deus, vai muito além então disso, vai muito além de uma realidade apenas de culto, mas é entender que Deus está mudando a história do mundo através de você. Ele usa você. E é por isso que Pedro diz que ele fez tudo isso, que Deus nos comprou com um propósito. E qual é? O final do verso 9 diz o que? A fim, dê para mim por favor, a fim de... Só tem uma pessoa com a Bíblia aberta. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. O propósito de Deus, então, em convocar um reino de sacerdotes, de adotar filhos para sua família, de comprar pessoas com seu precioso sangue, de tornar e formar um povo para si. O propósito dele é que a grandeza dele seja anunciada, anunciar os feitos do Senhor, proclamar o Senhor, proclamar o que o Senhor é e o que o Senhor fez. Sabe o que isso, essa palavra virtudes significa? É um termo muito conhecido de vários alunos aqui. Chama atributos. A gente tem muito aluno aqui, vamos lá. Tem os do integral, tem gente no turno, tem gente no mestrado, tem aluno que já se formou. Então, prova fácil, questão fácil. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Vai, para saber qual? Imutabilidade, glória, cognoscibilidade, onisciência, onipotência, independência, onipresença, autoexistente, eterno, infinito. Então olha só, por isso é importante. Teologia, o seminário está aqui para te ensinar essas coisas mesmo, para te capacitar melhor a anunciar a grandeza dos feitos do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então, o que Pedro está nos mostrando é que, no final de tudo, o propósito final é manifestar a glória do Senhor. E é interessante porque Pedro fala com propriedade, porque quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja em Atos 12, e o povo falava outras línguas, e aquela multidão se reuniu, e havia pessoas de todo o mundo, falando várias línguas, eles diziam: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo, ser governado pelo Espírito Santo, é ser descentrado de si e centrado em Cristo. Se você quer saber se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, quanto você manifesta a glória do Senhor onde você está, quanto Cristo é conhecido onde você está, o quanto a pedra angular é manifestada, quanto de pedra você coloca no caminho das pessoas para que elas edifiquem ou tropecem. Mas se você quer saber se você é cheio do Espírito Santo, o quanto da sua vida redunda na glória do Senhor. As grandezas de Deus devem ser anunciadas, devem ser proclamadas, o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua história, o quanto Deus te transformou, as coisas que você conhece através da palavra do Senhor. Isso deve ser proclamado, anunciado, por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você recebeu do Senhor. Ser cheio então desse Espírito Santo tem a ver em ser centrado em Cristo, porque tudo que o Espírito Santo de Deus faz é manifestar a glória de Cristo. Então você vai saindo do palco. Quando nós pensamos assim, nós vemos que o centro da redenção, o centro da obra salvífica de Deus, o centro daquilo que o Senhor está fazendo, nunca foi o homem, mas sempre a glória manifesta do Senhor. E como nós vemos aqui no início, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele eternamente a glória. Tudo que Deus faz tem vistas a manifestação da glória do Senhor. Meus irmãos, Deus é um Deus que está em missão, porque Ele diz que Ele nos chamou das trevas para a sua
maravilhoso Deus. A palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Foi Deus mesmo que nos escolheu. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro e nos atraiu com as cordas do Senhor. O nosso amor a Deus é apenas uma resposta ao amor de Deus. Aleluia. Então, num determinado sentido, não foi Deus, preste bem atenção, você não vai achar que eu estou falando beleza. Não foi Deus que entrou na sua história. Você não estava escrevendo uma história e aí convidou Deus para entrar na sua história e Deus se adequar à sua história. Deus é o Senhor da história. Aleluia. Deus é o Deus da história. Deus é o Deus da redenção. E muito ao contrário disso, então. Não fomos nós que convidamos Deus para entrar e se adequar e viver na nossa história e se adequar na nossa casinha. Mas Ele nos chamou para vivermos a história da sua redenção. Ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do seu Filho, para você viver então a história de Deus neste mundo. Ele te chamou, te convocou, te tirou dessa treva, dessa nebulosidade, dessa escravidão do pecado, para viver a história de Deus, para fazer parte do que Deus está fazendo nesse mundo, para fazer parte da transformação que Deus está fazendo neste mundo, para ir e proclamar as virtudes do Senhor aonde quer que Ele te envie. Eu quero convidar você a ficar de pé. Para encerrar, eu quero fazer menção a algo que eu aprendi numa aula de mestrado aqui do seminário. O professor Sebastião Arruda, um senhor, e ele falou algo que me confrontou bastante. E até hoje eu fico pensando nisso que ele disse. Ele disse o seguinte em uma das aulas: Deus, Jesus, não é prioridade. Mas como assim? Eu sempre aprendi: ame a Deus em primeiro lugar, depois as pessoas, né? Adore a Deus, ame as pessoas, goste das pessoas. Coloca Deus no início, que Ele cuidará no final. Deus em primeiro lugar sempre. Eu acreditava nisso, pregava isso. Mas ele disse: não, Deus não é prioridade. Mas e a família, o trabalho? Deus não é prioridade. Mas Deus é exclusividade. Jesus não é prioridade. Jesus é exclusividade. E nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós temos Jesus como a nossa exclusividade, então os nossos relacionamentos passam a ser vistos à luz de Jesus. O meu trabalho passa a ser visto à luz do que Jesus quer fazer aonde eu estou. A minha relação de amizade passa a ser visto à luz do que Jesus quer que aconteça nas relações com os meus amigos. O meu trabalho passa a ser visto, o meu ministério passa a ser visto à luz do que Jesus quer manifestar a glória de Deus aonde eu estou, porque Ele é exclusividade. Não há como fugir disso. Ou você é povo exclusivo de Deus, ou você está pertencendo ao outro. Jesus não é prioridade, Ele é exclusividade, porque como o apóstolo Paulo disse em Colossenses, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo se sustenta. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, sobre os seus planos, sobre os seus projetos, para que em todas as coisas dê a primazia. Ou Jesus é a exclusividade da sua vida, ou Ele tem sido pedra de tropeço para você. Eu quero convidar você a fazer dessa canção que nós vamos cantar uma oração. Dizer então a pessoa bendita de Jesus: